Quem diria que há 2, 3 dias atrás a gente estava com apagão, hein? Aí mesmo no apagão a gente fez churrasco. Tem um churrasco de novo aqui. E é com o barulho do vizinho, que talvez esteja atrapalhando o meu áudio, a falta de microfone, porque a gente não achou onde está, que eu vim papear com vocês um pouquinho sobre como foi a nossa experiência no apagão que aconteceu aqui na Europa. Eu acredito que todos vocês saibam, devem ter visto aí, que aconteceu em vários países da Europa um apagão total. Eu sou brasileira longe de casa há quase 6 anos e se você ainda não conhece o meu canal, te convido a vir aqui nos vídeos, assistir tudo. Eu conto um pouco da minha vida de imigrante, um pouco do lifestyle, do meu dia a dia. Também nas minhas redes sociais, TikTok e Instagram, que estão sempre aqui na descrição. E é isso, vamos conversar um pouquinho de como foi essa experiência, o que já se falou depois desses 3 dias? Bora lá! Mas antes, vamos ao tradicional. Olha eu aqui! Bom, gente, antes de mais nada, voltando aqui pra lembrar que eu estou na área externa e sem o microfone, então vai ter alguns barulhos aí, peço perdão, a gente tentou achar o microfone, mas não achei. E o intuito de gravar esse vídeo agora é porque a gente tava aqui preparando pra almoçar e tava conversando sobre o apagão que a gente precisou fazer, né? Churrasquinho de frango, porque tudo na nossa casa é elétrica, enfim, então aí a gente lembrou e eu pensei, acho que pode ficar um vídeo legal, uma coisa mais descontraída aqui fora, por isso estou fazendo aqui fora, né? Bom, gente, então, vamos começar então de como foi a nossa experiência. Primeira coisa que aconteceu, eu estava trabalhando de casa, isso foi bom, porque eu, não precisei me deslocar nem nada. E aparentemente no primeiro momento eu achei que fosse só aqui na rua, porque às vezes estão mexendo em manutenção e assim. E um colega do escritório disse, ficamos sem luz aqui. Aí eu já pensei, é no bairro todo. Depois eu vi um colega postar o centro do Porto. E por último, um colega postar em Lisboa. Aí eu pensei, ok, aconteceu alguma coisa. O Thiago tava dormindo porque ele ia trabalhar no turno da tarde. Então ele tava descansando. E foi quando veio a notícia que tava sem luz em um monte de lugar, né? Foi. De primeiro momento, pra mim... Portugal. Em todo lugar que eu digo aqui em Portugal. Depois a gente ficou sabendo também que teve Polônia... Espanha, França, Alemanha... E Carioca... Pronto, gente, de primeiro momento a gente não ficou muito assustado, assim, porque até por isso não tinha muita informação, mas depois a gente foi ficando um pouco mais preocupado, né? O Thiago teve que trabalhar mesmo assim, porque até então não se sabia, e eu fiquei em casa tentando economizar bateria para poder depois mexer um pouco mais. Fui arrumar casa, enfim, fui ocupar minha mente enquanto ainda tinha luz do dia, a gente não sabia que horas ia voltar. Quando, pra minha surpresa, de repente, fiquei sem satélite. Eu nunca tinha visto isso e, aliás, na minha cabeça também não cogitei muito a questão de que os lugares que fornecem, né, as linhas telefônicas, as redes para todo mundo, que ali também ficaria sem gerar por algum momento, já que estaria tanto tempo sem luz, já que seria algo tão grave. E fiquei, gente, completamente comunicável. O Thiago foi trabalhar, não tinha ninguém pra conversar. Enfim, nada pra fazer, pintei um pouco, foi o que eu disse, durante o dia eu tentei ocupar minha mente como eu podia, mas conforme foi anoitecendo, pra mim foi pior, porque eu fiquei meio que olhando pro teto, e agora o Thiago vai falar como é que foi pra você. Foi ficar sem fazer nada, né? O meu foi assim, fui pra empresa, a empresa só tinha os geradores lá, mas era só pra algo de emergência, né, ligar a luz assim de emergência, saída de emergência, essas coisas. Eu trabalho em fábrica, né? Não falei, mas assim, a fábrica em si não estava funcionando, nenhuma máquina, nada. E fiquei lá passando tempo, esperando e tentando me comunicar com o Marcelo. O tempo todo eu tentava ligar e às vezes não ia. Foi uma vez só, né? A gente só conseguiu se falar uma vez. Depois, quando a luz voltou, até recebi vários SMS de tentativa de ligação. E bom, pra gente foi meio assim, ele saiu um pouco mais cedo. Aí a gente aproveitou pra fazer um franguinho aqui na churrasqueira, porque a gente já tinha carvão e a nossa casa toda é elétrica, fogão, tudo. É muito ruim nessas horas, né? Porque você percebe o quão dependente você é da eletricidade, não só pelas questões de telefone, de ter uma distração, entretenimento de uma TV, alguma coisa, mas disso mesmo, assim, de fazer uma comida, de ter as coisas. Pra nossa sorte, a gente tinha feito compra no dia anterior, ou 2 dias antes, então a gente tinha bastante mantimentos, assim, fruta, pão, coisas que não precisassem ir, né, pro fogão. Mas foi um pouco estranho, assim, essa parte, assim, da comida eu senti um pouco mais. Bom, gente, foi isso, um pequeno caos. E antes disso tudo, assim que acabou a luz, a gente ainda tinha rede e não sabia a proporção que ia ser, a gente chegou a comunicar a nossa família, tipo, olha, tá sem luz, pelo visto é em Portugal, então a gente não sabe direito o que tá acontecendo, que horas vai voltar, mas tá tudo bem, eu tô em casa, tá tudo certo. Então foi uma coisa importante de alertá-los, porque eles com certeza depois iriam ver na TV e poderiam ficar mais preocupados. Depois,
que a gente comeu aqui, a gente aproveitou pra carregar o telefone no carro do Thiago, que tinha bateria, que o carro dele é elétrico, graças a Deus estava bem carregado. E a gente aproveitou pra carregar um pouco o telefone, porque é isso, a gente não sabia muito bem do que horas ia voltar, o que a gente ia precisar minimamente ali de um telefone ativo, né? A gente fica meio sem saber o que fazer, né? Tipo, uma situação meio, o que a gente faz? Tá cansado? Não, carioca. Ah. Bom, então, o que é que começaram a especular? Ataque cibernético? Primeiro falaram de cyberataque, né? E até mesmo pra roubar alguma coisa. Depois começou uma coisa falando que foi a Rússia que estava querendo atacar. Porque eles ainda estão em guerra, né, eu acho. Lá com a Ucrânia e assim, mas a Rússia mesmo já, quando começou a divulgar muito isso, a Rússia mesmo chegou e negou, falou que não atacou nada e que não tinha nada a ver com isso. E a outra que era tipo assim, um problema mesmo numa estação de energia, né? Não se sabia aonde, sabia que era um problema de estação de energia, mas não se sabia aonde. O que eu ouvi é que estava fazendo temperaturas muito extremas na Espanha, num lugar da Espanha, onde estava fazendo bastante calor considerável para a época do ano, que não é tão verão, né? Ainda é primavera, de dia, e à noite essa queda estava sendo muito brusca. E que isso, segundo o cientista, enfim, vou colocar aqui também uns takes da onde eu peguei as fontes, explicam que sim, isso pode acontecer devido a uma grande oscilação, ressonância, enfim, coisas técnicas que eu não vou saber falar. Era uma das hipóteses também que sim, pode ter acontecido. Tem um apagão na Europa. Será que é o fim do mundo? É o sol que explodiu e vai acabar com tudo? É um ataque cibernético dos russos? Papa? É o espírito Papa que tá vagando por aí? Nada disso, meus amigos. Primeiro, a gente não sabe exatamente a causa. Mas a causa mais provável é um efeito atmosférico extremamente raro, chamado de oscilação atmosférica. O que pode ter acontecido? Ali no interior da Espanha, tá uma variação de temperatura muito grande. Tá muito quente, e aí de noite fica mais frio, mas durante o dia tá muito quente. Isso aí acaba acontecendo efeitos nos cabos de altíssima tensão. Lá na casa dos 400 kV são os cabos que deram problema. Assim, fisicamente falando, é que partículas ali perto do cabo acabam se ionizando, entrando em contato com o ar, e entram em vibração, que é a mesma vibração do cabo. Por que acontece isso? Todo material ele tem uma vibração natural. Se alguma coisa vibrar na mesma vibração natural do material, este material entra no que a gente chama de ressonância. É o velho exemplo da ponte lá. Muitas vezes, quando você está em cima de uma ponte, num congestionamento, o pessoal pede para desligar o motor do carro. Por quê? Porque pode entrar em ressonância, a ponte pode começar a chacoalhar e todo mundo morrer. Essa é a causa mais provável. Os cabos entraram em ressonância e aí deu um shutdown lá na rede de alta tensão da Europa. Mas hoje, depois de 3 dias, o que de fato o governo falou nos jornais? Falar até no site oficial de energias, né, que é o E-Redes, né, é que houve uma pane, aquilo é um conglomerado de estações de energia, e uma entrou em curto e danificou. E aí, para preservar as outras, foi desligando todas elas, o que gerou uma reação em cadeia, faltando energia em vários países. Dessa forma, eles preservaram essas outras que não estavam danificadas até consertar a que estava. E depois, assim, foi voltando a energia sucessivamente conforme uma a uma foi sendo ligada. Uma coisa também que é importante falar é que eu vi muitas pessoas na internet dizendo assim: ah, eu sou da Espanha, eu tô na Espanha, não tá esse calor e não tá... Alecrins dourados. É o que dizem que aconteceu, eu não sei em determinado lugar se você estava, se você não estava, é o que dizem. No que eu acredito? Eu acredito... Toma. Comprando carioca com... Vai não latir. No que eu acredito? Eu acredito que, assim, possa ter sido algo, sim, de uma natureza ali, surpresa, mas eu acho que tem alguma coisa aí por trás, porque antes disso, uns 2 meses antes, eles já estavam falando sobre a gente aqui na União Europeia guardar suprimentos, ter kit de emergência, então não sei, é um tanto quanto suspeito. Há muita gente que fala, ah, mas seria muito prejuízo para eles. Eu ouvi também muita gente dizer assim, nossa, né, principalmente aqui em Portugal, né, que é onde eu estou, não é possível que o nosso país não tenha como lidar com isso, ou não tenha capacidade para evitar isso e deixar acontecer o que aconteceu. Eu não acho que foi totalmente um acidente. Eu acho que é muita ingenuidade pensar que eles, isso daria muito prejuízo para o país, não vamos fazer. Eu acho que por trás de governos e, enfim, poderes, há muito coisas podres que a gente não conhece. Acho sim que pode ter sido de propósito, acho que tem... Enfim, gente, eu não sei muito... É meio polêmico, né? Mas é isso, eu acho que coisas ainda virão aí que a gente vai saber sobre isso. E vi muita gente na internet também falando sobre, ai, nossa, mas eu vi vizinho conversando com vizinho, criança brincando. Gente, por favor, não romantizem, porque assim,
Hospitais ficaram até sem geradores, sabe? Pessoas que moram sozinhas. Eu estava sozinha, batendo cabeça na parede, mas assim, ainda sou mais jovem, ainda tinha um quintal, ainda, entendeu? Refrescamente, mas muita gente que precisa de um entretenimento, e isso é mais do que, ficamos sem telefone ou sem internet. Eu acredito que quem acha que é uma maravilha ficar sem internet, telefone, TV, tudo que a gente sabe que hoje, sim, somos muito viciados, que a pessoa passa muito tempo com a cara na tela, tá bom, a gente sabe disso, mas se você quer tirar, você simplesmente para de assistir, tendo luz ou não tendo. Então, não gosto dessa romantização que eu vi de, nossa, tinham pessoas na rua conversar e o mundo parecia mais leve, sem tanta pressa. Semáforos desligados, pessoas presas no metro embaixo, lá no túnel, sabe? Confusão de pais que não tinham notícia dos filhos que estavam nas escolas e na creche. Então, assim, não foi uma coisa legal, tá? Tem ali aquela parte de talvez você olhar um pouco mais pra si, olhar mais um pouco pro seu vizinho, eu entendo isso, mas sem exagerar nesse quesito. O mesmo ponto também que temos que concordar, porque a prova disso é que as pessoas não podem obter informação, né? Porque através de uma informação até, vamos dizer assim, meio que falsa, hoje assim, sem fontes, eu acho que sem comprovar ainda o que estava acontecendo, as pessoas ficaram enlouquecidas, fizeram filas atrás de bombas de combustível. Isso é muito importante falar, porque assim, muita fake news e muito desespero antes de entender melhor o que estava acontecendo. Em poucas horas de ocorrido, tinha filas e filas nos supermercados, nas bombas de gasolina. Muita gente agora virou até meme, né, de falar o que eu vou fazer agora com tantas coisas que eu comprei se a luz voltou no mesmo dia. Fora que o pânico, além de você assustar e deixar os outros mais assustados, você pode causar um acidente também por estar nervoso. Eu acho que por mais difícil que seja a situação, por mais comprovado, olha, realmente é uma confusão, realmente a gente tem que se precaver, tem que tentar manter a calma, por mais difícil que seja. Eu sei que falando isso em sangue frio é muito mais fácil, mas a gente tem que tentar manter a calma por vários motivos, entendeu? Por exemplo, na nossa experiência, como a gente tinha ido ao supermercado um dia antes, a gente tinha bastante coisa. É claro que se fosse realmente algo que fosse durar mais tempo, uma hora as nossas coisas iam acabar, ou tivesse algo que a gente não comprou. Mas eu tentei manter a calma e pensar assim, por enquanto, por um dia eu tenho as coisas em casa, eu vou evitar, né, ter mais uma pessoa na rua causando mais uma confusão, mais uma pessoa na fila, não tinha essa necessidade. Então, assim, pra gente, eu não fui pro supermercado, eu estava sem muita gasolina no carro, mas não fui abastecer, eu esperei e deu tudo certo. É claro que eu sei que poderia ser outro cenário, claro que eu sei que outras coisas poderiam acontecer e eu me ferrar, digamos assim, porque eu tava sem gasolina, porque talvez faltasse alguma outra coisa, mas eu acho que o nervosismo também não iria me ajudar e eu, mais uma pessoa desesperada na rua, também não iria fazer muita ajuda ou muito sentido pro resto da galera. Outra coisa também é que a nossa luz voltou às 6h40 da manhã do dia seguinte, ou seja, quase 7 horas da manhã. Muita gente também falando na internet, isso me incomoda um pouquinho, tem sempre alguém pra falar, igual o exemplo que eu falei, eu sou da Espanha e não tem esse calor. Eu sou de Portugal e a luz voltou tal hora. Tá bom, gente, mas na minha rua, no meu prédio, voltou só no dia seguinte, tá bom? Eu vi muita gente na internet falando, já voltou há muito tempo, não sei o que, nem pra todo mundo, sabe? Enfim, pra gente demorou, foi um pouco difícil de dormir, tava um pouco incômodo, enfim, aquela sensação de medo mesmo, até agora, assim. Eu confesso, como eu falei pra vocês, que eu não tenho certeza do que aconteceu, eu não confio muito no que dizem, é esperar pra ver. Mas eu queria também fazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês como é que foi essa nossa experiência, como que a gente se sentiu, o que a gente achou, o que a gente acha, né, disso tudo. E é isso, graças a Deus a gente tinha uma casa, a gente tinha comida, a gente tinha a opção da churrasqueira, né, pra tentar ali grelhar alguma coisa. E é isso, o que a gente tá fazendo de prevenção agora, já que a gente viu que pode acontecer alguma coisa. Quando eles falaram sobre o kit de emergência, a gente não escutou, que a gente vai comprar, a gente ainda não comprou, mas a gente vai comprar um fogãozinho a gás, porque já que a nossa casa toda é elétrica, para minimamente a gente conseguir fazer alguma comida, a gente já reabasteceu questão de água, que é uma coisa que não estraga, a gente já comprou alguns enlatados que conforme for chegando a validade, caso, graças a Deus, eu espero que não aconteça nada, a gente vai consumindo e comprando mais pra frente, sempre para evitar o desperdício, a maluquice também, mas tendo ali minimamente coisas, vela, lanterna, enfim, essas coisas que a gente sabe que é o ideal caso aconteça de novo um apagão ou qualquer outra coisa que seja de emergência. Compramos a vela, né? A lanterna vai esperar um pouco porque virou artigo de luxo, tá? Verdade. Caríssimo.
pilhas também, as pilhas também faltando. Ainda tem isso, esse desespero todo fez as pessoas, igual na pandemia, gastarem e comprarem muita coisa exageradamente. Por exemplo, nós somos só 2. Eu compraria 2 lanternas, uma pra cada, mas tem gente que não pensa assim e acaba faltando pro próximo, assim como foi na época da pandemia que faltou papel higiênico, que até hoje eu não consigo entender isso. Não foi só aqui, foi em todos os lugares, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi essa tour aí do papel higiênico. Enfim, gente, foi mais ou menos isso que aconteceu. O que você tem mais alguma coisa pra acrescentar? O que eu indico às pessoas, né? Primeiro você se informa e depois você toma as atitudes. Ser mais racional e menos emocional. Primeiro mantenha calma, depois se informa, porque a gente o tempo todo tava tentando ver notícias Verídicas, oficiais, de jornal. Mais confiança. Exato, porque também qualquer um pode chegar na internet e escrever: aqui onde eu moro caiu um meteoro. Então acaba gerando muito pânico também e tem que tomar cuidado também com o que a gente vê na internet. Bom, gente, o vídeo foi esse. Foi mesmo pra atualizar vocês, contar um pouquinho como foi pra gente. É isso, eu ia dizer que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, das informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vocês sabem que eu adoro papear com vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Dá beijo. E até lá.